O dono da fazenda riu quando o menino humilde se aproximou do cavalo selvagem, achando que ele correria como todos os outros. Mas, no instante em que o animal olhou para aquele garoto magro e cansado, algo mudou no ar como se reconhecesse alguém que também já tinha sido deixado para trás. Os peões que estavam prontos para zombar ficaram imóveis quando viram o cavalo abaixar a cabeça diante dele. E o silêncio que se instalou fez o próprio fazendeiro empalidecer, sem entender o que estava prestes a acontecer. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A poça d'água suja no chão de terra batida era o único espelho de João. Ele se inclinou sobre ela, vendo seu próprio rosto cansado, refletido na superfície tremulante. O galo ainda não tinha cantado. Acordei antes do sol de novo, pensou sem nenhum orgulho. Era só um fato, como o fato de suas costas doerem antes mesmo do dia começar. Ele saiu do barraco de taipa, uma casinha pequena com paredes de barro e madeira encostada no galinheiro. O ar da madrugada em Minas Gerais era frio e carregava o cheiro da terra molhada e do esterco. João puxou o casaco fino, que era mais remendo do que tecido, e calçou os tamancos de madeira que rangiam a cada passo. Seu primeiro trabalho era buscar água. O poço ficava do outro lado do terreiro principal, perto da casa grande onde morava seu Arlindo. João pegou 2 baldes de metal enferrujados e começou a andar. A escuridão era quase completa, só quebrada pela luz fraca de um lampião na varanda da sede. Ele estava enchendo o segundo balde quando uma porta bateu. Vozes grossas cortaram o silêncio. Olha só quem já está remexendo por aí. O rato do galinheiro. João não precisou levantar a cabeça para saber quem era. A voz áspera, carregada de um cansaço que vinha da crueldade, só podia ser de seu Arlindo. O menino parou, segurando os baldes pesados. "Bom dia, senhor", disse João, a voz quase um sopro. Seu Arlindo desceu os degraus da varanda, botas novas fazendo eco. Ele estava de pijama listrado, um roupão por cima. Atrás dele, seu filho Carlos Eduardo bocejava, vestindo um roupão de seda que parecia absurdo naquele lugar. Bom dia", repetiu seu Arlindo, chegando perto de João. "A pergunta é, bom para quem? Para mim, que tenho que olhar para essa cara de sono? Ou para você, que vai carregar água até o fim da tarde?" Carlos Eduardo deu uma risada baixa. "Ele gosta, pai. Não sabe fazer outra coisa." Seu Arlindo parou bem na frente de João. O menino via as bordas engraxadas das botas. "É verdade, moleque? Você gosta de ser nosso carregador de água?" João sentiu um nó na garganta. "Faço o meu serviço, senhor." "Seu serviço?" Seu Arlindo riu alto, um som que não tinha alegria nenhuma. "Seu serviço é o que eu mandar. Hoje, depois da água, você vai limpar o estábulo dos cavalos novos. Está fedendo lá. E depois, ajudar na cerca do pasto sul. O arame está caído." "Sim, senhor", disse João, os braços já tremendo com o peso dos baldes cheios. "E não fique aí parado como um poste. Ande, o dia não começa com você olhando para o chão." João agarrou as alças dos baldes com mais força e começou a andar de volta para a área dos funcionários. Os tamancos afundavam na terra macia. A risada de seu Arlindo e o comentário de Carlos Eduardo ainda ecoavam atrás dele. "Nem parece que tem 12 anos, tem cara de velho acabado." João não olhou para trás. Ele já tinha ouvido tudo aquilo antes. A cozinha da fazenda era um fogareiro grande de lenha, num galpão separado. O cheiro de café forte e fumaça tomava conta do ar. Dona Yara, a cozinheira, uma senhora de cabelos grisalhos amarrados num coque, mexia uma panela enorme de angu. João deixou os baldes de água no canto e ficou parado, esperando. Ele não tinha lugar para sentar. Os outros peões, homens adultos que trabalhavam na roça e com o gado, já estavam se servindo, conversando alto. Ninguém falou com ele. Dona Yara olhou para ele por cima do ombro. Seus olhos eram pequenos e sábios. "Pegou a água?" "Peguei, dona. Tem um pedaço de pão ali no banco. É o que sobrou de ontem. E pode pegar uma colher de angu depois que os homens saírem." "Obrigado, dona Yara." João pegou o pedaço de pão duro. Ele sentou no chão, encostado na parede de fora do galpão, longe da porta. Mastigou o pão devagar, fazendo durar. Do lado de dentro, ouvia as vozes. "O menino é quieto demais, né? Parece um fantasma. É melhor assim, trabalha e não enche o saco. Dizem que ele tem jeito com os burros do moinho." "Jeito ou medo? Ele tem medo de tudo, aquele ali."
João terminou o pão e entrou na cozinha de novo. A maioria dos homens já tinha ido. Dona Yara colocou uma colher de angu grosso num prato de metal amassado e o entregou. Aqui, come. Vai precisar de força para o estábulo. O senhor Arlindo já falou? Ele fala com todo mundo. Não ligue para o que ele diz, só come. João comeu o angu quente, sem sal quase. Era só massa, mas enchia a barriga. Enquanto comia, viu Dona Yara olhando para ele com uma expressão que ele não entendia direito. Não era pena. Era algo diferente, como se ela estivesse vendo algo nele que ninguém mais via. A vida é dura, João, ela disse de repente, virando-se para lavar uma panela. Mas a gente aguenta, um dia de cada vez. João não soube o que responder. Ele apenas assentiu com a cabeça e lavou seu prato num balde com água usada. O estábulo era um lugar que João não odiava. Cheirava a palha, a pelo de animal, a madeira velha. Havia 6 cavalos nas baias, animais bons usados para o trabalho e para os passeios da família. Eles bufavam quietos quando João entrou com a pá e a carriola. Ele começou a tirar a cama suja, colocando o esterco velho na carriola. O trabalho era pesado, mas silencioso. Ele falava baixo com os animais enquanto trabalhava. Vou tirar isso daqui, só um minuto. Não se assusta. É só eu. Os cavalos pareciam entendê-lo. Um deles, um cavalo castanho velho chamado Sereno, esticou o pescoço e encostou o focinho no braço de João. O menino parou e deixou, por um instante. O pelo era quente e macio. Foi ali, na quietude daquele lugar, que o pensamento veio, como sempre vinha. Eles são presos aqui também, mas eles têm um lugar. Dão trabalho, mas a gente cuida. Ninguém grita com eles só por gritar. Ninguém chama o Sereno de rato do galinheiro. Terminada a limpeza, João pegou o feno novo e encheu os coxos. Depois, encheu os baldes de água. Cada cavalo bebeu calmamente. Ele observou os músculos se movendo sob a pele, a força tranquila daqueles animais. Por um momento, ele esqueceu do cansaço nos seus próprios músculos. A paz durou até a porta do estábulo se abrir com força. Aí está o limpador de cocô. Carlos Eduardo entrou, vestindo roupas de montaria caras que pareciam novas. Ele cheirava a perfume, um cheiro doce que não combinava com o lugar. Meu pai mandou eu ver se você já tinha acabado. O sol já está alto e você ainda está aqui cheirando o cavalo. Já terminei, senhor Carlos, disse João segurando a pá. Terminou? A carriola ainda está cheia. Leve isso para o monturo e depois vá para o pasto sul. O capataz está esperando para consertar a cerca. Não fique sonhando acordado. Carlos Eduardo passou por ele e foi até a baia de um cavalo cinza, um animal nobre. Ele acariciou o pescoço do cavalo, mas seu toque era rápido, impaciente. O animal afastou a cabeça um pouco. Até os bichos são melhores tratados que eu, pensou João, empurrando a pesada carriola para fora. Mas ele não sentia raiva. Sentia uma tristeza profunda e calma, como um rio quieto dentro dele. O sol do meio-dia queimava a pele de João. Ele estava no pasto sul, segurando rolos de arame farpado enquanto o capataz, um homem calado chamado Tião, martelava os postes. O suor escorria pelo rosto do menino, misturando-se com a poeira. Segura firme, disse Tião sem olhar para ele. Se esse arame escapular, corta até o osso. João segurava com todas as suas forças. As luvas que lhe deram eram grandes e velhas, e o arame parecia querer pular de suas mãos. Por que o velho não contratou mais gente para isso? Reclamou um dos peões, mais jovem, chamando seu Arlindo de velho pelas costas. A gente tem que fazer trabalho de homem e ainda carregar o menino. Ele carrega o que pode, respondeu Tião secamente. E fala baixo. O vento leva e o patrão ouve. O trabalho continuou em silêncio, só com o som dos martelados e do arame sendo esticado. A paisagem era linda, mas João não tinha tempo para olhar. O cerrado se estendia em colinas verdes e douradas, com árvores retorcidas pontilhando a vista. O céu era azul imenso, sem uma nuvem. Quando o sol começou a descer, Tião finalmente disse: "Chega por hoje, amanhã a gente termina." Os homens se recolheram, indo em direção ao alojamento. João ficou para trás, juntando as ferramentas. Seus braços doíam, e suas mãos, mesmo com as luvas, estavam vermelhas e doloridas. No caminho de volta, ele passou pelo curral principal e parou. Lá no fundo, separado dos outros animais por uma cerca mais forte, estava um cavalo preto. Era enorme, maior que qualquer cavalo que João já tinha visto na fazenda. Sua pelagem era negra como a noite, e sua crina longa ondulava com uma brisa suave. O cavalo estava parado, olhando para o horizonte. Era tempestade.
João tinha ouvido os rumores. Um animal bravo que tinha chegado há algumas semanas. Diziam que tinha derrubado 2 homens antes de ser encurralado ali. Diziam que seus olhos tinham fogo. Diziam que era um matador. João não via fogo. Ele ficou ali, parado, esquecendo as ferramentas nas mãos. O cavalo virou a cabeça. Seus olhos não eram cheios de fogo. Eram grandes, escuros e assustados. João conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele via na poça d'água todas as manhãs. O cavalo bufou, um som forte, e bateu com um casco no chão, levantando poeira. Era um aviso. Fique longe. João não se moveu. Ele apenas olhou. Por um longo minuto, os dois se encararam através da cerca. O menino magro e coberto de poeira, e o gigante negro cheio de medo. Você também? Sussurrou João, tão baixo que nem ele mesmo ouviu. Um chamado grosso o fez pular. Ei, você? O menino vai ficar aí admirado o dia inteiro? Vá guardar essas ferramentas e depois vá buscar lenha para a cozinha. Anda! Era o capataz de outro setor. João baixou a cabeça e saiu dali, mas a imagem dos olhos escuros e assustados do cavalo preto não saiu da sua mente. A janta foi como sempre, um prato de feijão com um pedaço de toucinho e farinha. João comeu sentado no mesmo lugar, no chão fora da cozinha. Dona Yara lhe deu uma caneca de chá de boldo. Para o cansaço, disse ela. Obrigado, ele respondeu. A noite caiu rápido sobre a fazenda Sol Nascente. As luzes da casa grande acenderam, iluminando as janelas grandes. De longe, João ouvia o som baixo de uma música, um rádio talvez. Riso, gargalhadas, a vida dos patrões. Ele caminhou de volta para seu barracinho. O quarto era apenas um espaço com um catre de madeira, um colchão fino de palha e um cobertor remendado. Não tinha luz. Ele se deitou no escuro, ouvindo os sons da noite, os grilos, um cachorro latindo longe, o balido de uma ovelha. Seu corpo todo doía, os pensamentos giravam, a água pesada, a risada de seu Arlindo, o olhar de Carlos Eduardo, o angu quente, os olhos assustados do cavalo preto. Ele virou de lado no catre, que gemeu. Lá fora, pelo buraco na parede de taipa, ele podia ver um pedaço do céu estrelado. Era lindo, era enorme e era frio. Amanhã é outro dia igual, pensou, fechando os olhos. A mesma rotina, a mesma dureza, a mesma solidão. O cansaço venceu e ele caiu no sono pesado dos que trabalham desde o amanhecer. Do lado de fora, na escuridão do curral, o cavalo preto chamado Tempestade permanecia de pé, vigiando a noite sozinho. O sol da manhã seguinte pareceu nascer mais pesado. João sentiu cada osso do corpo doer quando se levantou do catre. A imagem dos olhos escuros e assustados do cavalo preto tinha flutuado em seus sonhos. Ele não tinha medo do animal, só sentia um peso no peito, um aperto que ele não entendia direito. O dia começou igual, água, silêncio, angu. Mas o ar na fazenda parecia diferente. Os peões conversavam em grupos baixos, olhando para o curral principal. Havia uma agitação contida. João terminou de comer e se levantou para levar sua tigela. Foi quando uma sombra grande bloqueou a porta do galpão da cozinha. Você, o menino. Era seu Arlindo. Ele estava vestido com roupa de trabalho, mas as botas estavam brilhando. Atrás dele, 2 capatazes, homens grandes de braços cruzados, olhavam para João sem expressão. Sim, senhor, disse João, baixando a cabeça. Hoje você não vai para o Pasto Sul. Tem serviço mais importante, vem comigo. Seu Arlindo virou-se e começou a andar em direção ao terreiro central. João, sem entender, seguiu-o, sentindo os olhos de Dona Yara e dos outros peões nas suas costas. O terreiro estava cheio. Parecia que todos os trabalhadores da fazenda Sol Nascente estavam ali, formando um semicírculo. No centro, Carlos Eduardo fumava um cigarro, um sorriso estreito nos lábios. Ele ajustou o relógio de pulso, um movimento rápido e nervoso. Seu Arlindo parou no meio do terreiro e virou-se para a pequena multidão. Sua voz era alta, feita para ser ouvida. Bom dia para todos. Domingo à tarde é dia de descanso, mas também é dia de resolver pepino. E nós temos um pepino grande aqui. Ele fez uma pausa dramática, olhando ao redor. Seus olhos pousaram em João, que ficou parado sem saber onde colocar as mãos. Todos conhecem o João. O menino que vive lá atrás do galinheiro, trabalha, come pouco, não enche muito. Um bom menino, não é? Alguns homens riram sem graça. Outros ficaram quietos. Pois é, mas tem um problema.
Dizem por aí que ele tem um dom, um jeito especial com os bichos, que os burros do moinho obedecem só para ele, que os cavalos não se assustam. Será? João sentiu o rosto queimar. Ele nunca tinha dito isso, nunca tinha pensado nisso. Não, senhor, eu só cuido, ele tentou falar, mas sua voz sumiu no barulho baixo das conversas. Cala a boca, menino. Eu estou falando. Seu Arlindo ergueu a mão. O silêncio caiu de novo. Se ele tem mesmo esse dom, então a gente tem que testar. Tem que ver se é verdade, porque na Fazenda Sol Nascente a gente valoriza o talento. Não é, Carlos? Carlos Eduardo assentiu, soltando uma fumaça do cigarro. Com certeza, pai. Tem que valorizar. Seu Arlindo apontou com o queixo para o fundo do terreiro, para o curral de madeira reforçada. Lá atrás nós temos um novo hóspede. Um presente que chegou faz umas semanas. Um garanhão. Puro sangue. Uma beleza. Todos os olhos se viraram para o curral. De onde estava João só via a cerca alta. Só tem um pequeno detalhe, continuou seu Arlindo, e seu tom ficou mais encenado, como se contasse uma história. O bicho é do diabo, brabo. Já quebrou o braço de um homem e deu um coice na cabeça de outro que ainda está no hospital. Ninguém chega perto, nem eu, nem o capataz, nem meu filho aqui, que se acha o grande domador. Carlos Eduardo fez uma cara feia, mas não disse nada. Os homens da cidade que me venderam, ele disseram que era domável. Mentira. É um animal perdido, um matador. Seu Arlindo olhou diretamente para João. Mas aí eu pensei, e se a lenda for verdade? E se o nosso menino silencioso tiver o dom? O terreiro ficou completamente quieto. Só se ouvia o balir de uma ovelha longe. Então tá aqui o negócio, João. Seu Arlindo falou agora só para ele, mas sua voz ainda era alta o suficiente para todos ouvirem. Você entra no curral, você fica lá dentro. Você tenta fazer amizade com aquele diabo. Se você conseguir domar ele, se você conseguir sair andando com ele pelo cabresto, você ganha o Rancho da Colina. Um murmúrio percorreu o grupo. O Rancho da Colina era uma casinha pequena e velha, mas era um lugar próprio, com um pequeno pedaço de terra. Ficava longe da sede. Era um sonho para qualquer peão. É sério? Perguntou um homem mais velho, incrédulo. Palavra de Arlindo Mendonça, disse seu Arlindo, batendo no próprio peito. Ele olhou de novo para João, e seus olhos pequenos brilharam. Mas se o bicho te matar, se ele te pisar, te morder, te arrebentar, bom, problema seu. A gente enterra você lá no cemitério dos cachorros e a vida segue. Entendeu? O ar saiu completamente dos pulmões de João. Ele sentiu as pernas tremerem. Olhou para os rostos ao redor. Viu uns com pena, viu a maioria rindo, achando tudo uma grande piada. Viu Carlos Eduardo com um sorriso de satisfação, como se já visse o desfecho. E aí, menino? Provocou seu Arlindo. Você tem o dom ou não? Mostra para todo mundo. Ou você é só mais um mentiroso, um fraco que vive de favor aqui? A humilhação queimou como fogo dentro de João, mas junto com ela veio outra coisa, uma lembrança. Os olhos do cavalo, não olhos de fogo, olhos de medo, como os seus. Eu não tenho dom, senhor, João conseguiu dizer, sua voz trêmula. Ah, não? Seu Arlindo fez uma cara de falsa decepção. Então é só isso mesmo, um peso, um enfeite. Bom, então o trato está cancelado, volta para o teu buraco e vai buscar água. As risadas começaram a surgir, primeiro baixas, depois mais altas. Carlos Eduardo riu mais alto que todos. Eu sabia, moleque covarde. João fechou os olhos por um segundo. O barulho das vozes, das gargalhadas, parecia vir de muito longe. Ele pensou no barraco de taipa, pensou no catre duro, pensou no sabor do pão velho todos os dias, pensou em nunca ter um lugar que fosse seu. E pensou no cavalo, sozinho, com medo, chamado de diabo por todos. Ele abriu os olhos. Onde está o cavalo? A pergunta saiu antes que ele pensasse. As risadas pararam. Seu Arlindo arqueou uma sobrancelha. O quê? O cavalo. O senhor falou do cavalo. Eu quero ver. Uma onda de murmúrios varreu o terreiro. Carlos Eduardo jogou o cigarro no chão e pisoteou. Ouvindo vozes agora, pai? O aleijado quer ver o animal? Seu Arlindo estudou o rosto de João por um longo momento. Um brilho de diversão voltou aos seus olhos. Tá bom, vamos mostrar. Abram o portão do curral. Vamos dar uma olhada no tesouro do menino. Os capatazes se moveram. 2 homens puxaram o enorme portão de madeira do curral principal, que rangiu nos trilhos. A multidão se apertou para ver, mas ficou a uma distância segura. Seu Arlindo pegou João pelo ombro e o empurrou para a frente. Olha bem. João olhou.
No fundo do curral, sob a sombra de uma árvore grande, o cavalo preto estava parado. De perto, ele era ainda maior, mais poderoso. Seus músculos se desenhavam sob a pelagem negra como carvão. Sua crina longa era uma cascata de escuridão. Ele tinha a cabeça erguida, as orelhas coladas para trás, os olhos fixos no grupo de pessoas. Era a Tempestade. O nome combinava com a energia selvagem que emanava dele. Ele bufou, um som profundo e ameaçador, e bateu com um casco dianteiro no chão de terra. Toc, toc. A poeira subiu. Lindo, não é? Sussurrou seu Arlindo no ouvido de João. Uma máquina, um monstro. E ele pode ser seu. Tudo o que você tem que fazer é entrar aí e dar um bom dia. O cavalo parecia sentir a tensão. Ele deu meia volta rápido, mostrando os quartos traseiros fortes. Era um aviso claro. Ele nunca vai deixar, disse um dos capatazes, cruzando os braços. O bicho arranca o braço de qualquer um que tentar por a mão. Então, seu Arlindo deu um tapinha nas costas de João. Um gesto falso. É agora ou nunca, domador. O rancho tá esperando. Ou você prefere continuar sendo o carregador de água pelo resto da vida? João não ouvia mais as provocações. Seus olhos estavam presos nos olhos do cavalo. E lá, de novo, ele não viu um monstro. Viu o reflexo de tudo o que ele sentia dentro de si todos os dias. Um medo tão grande que virava raiva. Uma solidão tão profunda que doía. A vontade de correr, de lutar, de sumir. O coração de João batia tão forte que ele achava que todos podiam ouvir. Suas mãos estavam frias e suadas. O medo era uma coisa viva, subindo pela sua garganta. Ele olhou para a cerca, olhou para o cavalo, olhou para a multidão de rostos que esperavam por um espetáculo, por uma tragédia. Carlos Eduardo deu mais um passo à frente. Está perdendo a cor, menino. Já pode desistir. Ninguém vai te culpar. Você é só um nada. A palavra ecoou. Um nada. João respirou fundo. O ar parecia cortante. Ele não era um domador. Não tinha coragem. Era só João. Mas ele também não era um nada. Sem dizer uma palavra, sem olhar para seu Arlindo ou para Carlos Eduardo, João deu um passo em direção ao portão aberto do curral. O mundo inteiro pareceu sumir quando o portão do curral rangiu atrás de João. O barulho das vozes, das risadas, do estômago apertado de medo, tudo ficou do lado de fora. Dentro, só havia o silêncio pesado, o cheiro forte de terra e animal. E ele, e o cavalo. Tempestade parou de se mover. Ele virou a cabeça lentamente, e seus olhos enormes e escuros prenderam-se no menino que acabara de entrar em seu território. Uma orelha ficou para frente, a outra grudada para trás. Ele não bufou, não bateu o casco, só olhou. João ficou parado exatamente onde estava, a poucos passos da cerca. Seu coração era um tambor louco dentro do peito. Cada instinto gritava para ele correr, gritar, sair dali. Ele sentiu as pernas tremendo. Não corra, ele sussurrou para si mesmo, tão baixo que era só um movimento dos lábios. Se você correr, ele corre também, e é pior. Ele inspirou fundo, tentando acalmar a respiração que saía em golpes curtos. Olhou para o chão de terra batida, cheio de marcas de cascos. Olhou para as laterais do curral, altas demais para pular. E então, olhou de novo para a tempestade. Eu não vou te machucar, João disse. A voz saiu trêmula, mas saiu. Ele não sabia se estava falando para o cavalo ou para si mesmo. O som da voz humana no silêncio fez o cavalo reagir. Ele deu um passo para trás, rápido, e ergueu a cabeça com um sobressalto. Um bufado forte saiu de suas narinas, um som de alerta. Tá tudo bem, João continuou, mantendo a voz no mesmo tom baixo. Ele nem tentou se aproximar. Ele só ficou ali, feito uma estátua. Eu também não queria estar aqui. Te botaram aqui também, não foi? Tempestade esfregou a cabeça contra o próprio ombro, um movimento nervoso. Seus olhos não saíam de João. Eles estão lá fora rindo, disse João, falando mais para preencher o silêncio do que qualquer coisa. O seu Arlindo, o Carlos Eduardo, eles acham que a gente é um espetáculo, que você vai me pisar, ou que eu vou correr feito um galinha. Ele fez uma pausa. O cavalo parecia estar ouvindo, mas o corpo ainda estava tenso, pronto para disparar. Eu não vou correr. E você? Você não é o que eles dizem. Eu vi, ontem. Você não é bravo. Você só tem medo. Ao dizer a palavra medo, algo mudou na postura do cavalo. As orelhas dele se mexeram, voltando-se levemente para a frente. Era um movimento quase imperceptível. João percebeu. Respirou fundo de novo.
Lentamente, muito lentamente, ele se abaixou. Não para pegar nada, só para ficar menor, menos ameaçador. Ele se sentou no chão, cruzando as pernas. A terra estava fria. A gente pode só ficar aqui, ele murmurou. Ninguém vai entrar, eles têm medo de você. Só eu entrei. Fora do curral, o murmúrio da multidão era um zumbido distante. Alguém gritou alguma coisa, uma provocação, mas as palavras eram indistintas. João ignorou. Ele focou no cavalo. Minuto após minuto se passou. João não sabia contar o tempo, mas o sol se moveu um pouco no céu. Tempestade não se acalmou, mas parou de ficar se virando. Ele ficou parado, observando o menino sentado no chão. De vez em quando ele balançava a cabeça ou dava uma patada leve no chão. Faz calor hoje, João disse olhando para o céu. Mas tem uma brisa boa, dá para ouvir o vento nas árvores lá longe. Você ouve? Ele ficou quieto como se esperasse uma resposta. O cavalo virou uma orelha na direção do som do vento. Eu gosto desse som. Parece que o mundo é grande, muito maior que esse curral. João começou a falar. Ele falou de coisas sem importância. Falou do sabor do angu quente da manhã. Falou do cheiro da grama molhada no amanhecer. Falou do barulho dos grilos à noite, que enchia o silêncio do seu barraco. Sua voz era monótona, constante, um riacho baixo de palavras tranquilas. Ele não falava de amor, ou de amizade, ou de dom. Falava apenas do que via e sentia. E aos poucos o impossível começou a acontecer. A tensão nos músculos de Tempestade começou a diminuir. A cabeça alta foi baixando 1 centímetro de cada vez. As orelhas relaxaram, ficando mais soltas, apontadas para os lados em vez de para trás. Ele não estava mais pronto para atacar. Estava curioso. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o cavalo deu um passo, não para trás, para o lado. Andou alguns passos pela lateral do curral, mantendo a distância de João, mas movendo-se com mais naturalidade, menos como uma fera encurralada. João não se moveu, só continuou falando agora sobre os pássaros que vinham comer os grãos que caíam perto do galinheiro. Tempestade parou de novo. Dessa vez ele estava mais perto. João podia ver os detalhes da sua pelagem, os fios longos e sedosos da crina, a pequena cicatriz em forma de meia-lua na orelha esquerda. Podia ver o ritmo da sua respiração, que agora era mais lento e profundo. O menino sentiu um frio na barriga que não era medo, era algo diferente, algo como esperança. Você deve ter um nome, João disse. Os homens lá fora te chamam de Tempestade, por causa da cor e porque você é forte. Mas um nome não é só o que os outros chamam, é o que a gente é, por dentro. O cavalo virou a cabeça e olhou diretamente para ele. Dessa vez, o olhar não era de medo ou alerta, era observador, como se estivesse tentando entender. Muito, muito devagar, João estendeu a mão, não para frente, para tocar o cavalo. Ele apenas colocou a mão aberta no chão, ao seu lado, palma para cima. Um gesto de oferta, vazia. Eu não tenho nada para te dar, ele confessou. Só minha mão vazia e minha palavra. Eu prometo que não vou te machucar. Tempestade olhou para a mão no chão. Ele bufou suavemente, um som mais curto, quase um questionamento. Então ele deu outro passo. E mais um. A distância entre eles, que era de metros, agora era de poucos braços. O silêncio fora do curral era absoluto. Ninguém mais ria, ninguém falava. Todos assistiam, com os olhos arregalados, a cena que desafiava tudo o que sabiam. Tempestade parou a poucos passos de João. O menino podia sentir o calor do corpo enorme do animal, podia ouvir o som suave da sua respiração. Ele continuou sentado, a mão ainda estendida no chão. Ele não puxou, não chamou, só esperou. O cavalo baixou a cabeça, lentamente, com uma delicadeza que parecia impossível para um animal daquele tamanho. Ele esticou o pescoço. Seu focinho macio e úmido ficou a centímetros da mão de João. João prendeu a respiração. Ele não tirou a mão, não fechou os dedos. O focinho de Tempestade tocou levemente a palma da sua mão. Foi um toque rápido, uma investigação. O cavalo bufou de novo, o ar quente na pele de João. E então, como se tivesse tomado uma decisão, Tempestade abaixou a cabeça um pouco mais. Ele não cheirou a mão. Ele simplesmente apoiou a testa, a parte lisa entre os olhos, no ombro magro de João. O peso era suave, mas presente. Era quente, era real. João sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ele não sabia de onde vinham. Era um alívio tão grande, uma emoção tão forte, que não cabia dentro dele. Ele levantou a mão, devagar, muito devagar.
e colocou-a de lado no pescoço do cavalo, sentindo a pelagem incrivelmente macia e a força que pulsava por baixo. Ele não fez carinho, só deixou a mão ali, em contato. Os dois ficaram assim no meio do curral silencioso, sob o olhar atônito de dezenas de pessoas. O menino sentado no chão e o gigante negro descansando a cabeça nele, como se fosse o lugar mais seguro do mundo. João fechou os olhos. Um único pensamento claro e calmo encheu sua mente. Agora a gente não está mais sozinho. O silêncio do curral se estendeu para fora da cerca. Por um longo momento, ninguém na fazenda Sol Nascente disse uma palavra. Ninguém se mexeu. Todos apenas observavam, com os olhos arregalados e as bocas semi-abertas, a cena que desafiava qualquer lógica. No centro do terreiro de terra, João estava de pé agora. Ao seu lado, encostado nele, estava o gigante negro Tempestade. O cavalo não estava amarrado, não tinha cabresto nem rédea. Estava ali porque queria. Sua cabeça permanecia baixa, perto do ombro do menino, e seus olhos, antes cheios de fogo, estavam meio fechados, em um estado de paz que ninguém ali julgava possível. Foi um dos peões mais velhos que quebrou o encanto. Ele tirou o chapéu de palha e segurou-o contra o peito, num gesto lento de respeito. "Credo", ele disse baixinho. A palavra ecoou no silêncio. O movimento pareceu acordar seu Arlindo. O dono da fazenda piscou várias vezes, como se limpando a visão. A cor havia sumido do seu rosto, deixando uma palidez embaixo do bigode grisalho. Ele abriu a boca para falar, mas só saiu um arranhado. Isso não pode ser." Carlos Eduardo foi o primeiro a se mover com força. Ele deu um passo à frente, o rosto contraído de uma raiva tão intensa que parecia doer. "É armação. O animal está dopado. Tem que estar." "Calado, Carlos", rosnou seu Arlindo, recuperando a voz. Ele caminhou até a cerca, mas não ousou pôr as mãos nela. Olhou para João. "Menino, como você fez isso?" João levantou os olhos. A sensação do pelo quente de Tempestade contra seu braço era a única coisa real em um mundo que parecia ter virado de cabeça para baixo. "Eu não fiz nada, senhor." A voz de João era clara, sem medo agora. "Eu só fiquei com ele." "Só ficou?" repetiu seu Arlindo e incrédulo. Ele olhou para o cavalo, depois para a multidão de trabalhadores cujos rostos agora mostravam admiração e não mais deboche. Ele tinha feito uma promessa. Na frente de todos, a palavra de um Mendonça era lei naquelas terras, e ele acabara de ser encurralado pela sua própria piada. O senhor disse que se eu domasse o cavalo, o rancho da colina era meu", João disse, e não era uma pergunta. Era um lembrete suave. Seu Arlindo engoliu seco. Ele podia sentir o olhar do filho queimando suas costas. "Eu sei o que eu disse. Um homem cumpre a sua palavra." A frase saiu dura, forçada. Ele virou-se para os capatazes. "Abram o portão. Deixem o menino. Deixem eles saírem." O portão rangiu novamente. João colocou a mão de leve no pescoço de Tempestade e deu um passo. O cavalo deu um passo com ele, mantendo o ritmo. Caminharam juntos para fora do curral, e a multidão se abriu, formando um corredor. Os olhos de todos seguiam o par impossível. Havia suspiros, murmúrios de "nunca vi igual" e alguns sorrisos verdadeiros, especialmente dos homens mais simples que entendiam o valor de um bom animal. Dona Yara estava na porta da cozinha, com as mãos enfiadas no avental. Seus olhos marejados brilhavam. Ela acenou com a cabeça para João, um gesto pequeno e cheio de significado. Carlos Eduardo não aguentou. Ele atravessou o terreiro e parou bem na frente do pai. A voz, um sussurro carregado de veneno. "O senhor não vai dar aquele rancho para aquele mendigo. Por causa de um cavalo? O senhor perdeu a cabeça?" "Eu não perdi nada", respondeu seu Arlindo, também em um sussurro áspero. "Eu falei na frente de toda a fazenda. Se eu voltar atrás, eu viro piada. Meu nome vira lama. Você entende? O nome da nossa família vai virar lama quando um órfão qualquer virar dono de terra aqui." Carlos Eduardo cuspiu as palavras. "Aquele cavalo vale uma fortuna, e o menino agora acha que é dono dele. O senhor está deixando um cavalo de raça e um pedaço da sua terra nas mãos de um menino que nem sabe escrever o próprio nome." Seu Arlindo olhou para o filho e, pela primeira vez, João viu algo além de raiva no rosto do patrão. Viu desprezo. "Você queria o cavalo, não era? Tentou domar e levou um coice que ficou mancando por uma semana. Agora está com inveja de um menino. Feche a boca e entre na casa. Já envergonhou a família o suficiente por hoje."
Carlos Eduardo ficou paralisado, o rosto alternando entre vermelho e pálido. Ele olhou para João, que agora parava perto da sombra do galpão, ainda com Tempestade ao lado. O ódio naquele olhar era tão físico que João sentiu um calafrio. Sem dizer mais nada, Carlos Eduardo virou-se e entrou na casa grande, batendo a porta com força. Seu Arlindo respirou fundo e se dirigiu a João, tentando recuperar a postura de comando. O rancho é seu, menino. Palavra é palavra, mas o cavalo fica no estábulo principal. É um animal valioso. João apertou os dedos levemente na crina de Tempestade. O cavalo virou a cabeça, encostando o focinho no seu cabelo. Onde eu for, ele vai, Senhor. O Senhor não falou em separar, falou em domar. Ele está comigo. Houve um murmúrio de concordância entre alguns peões. O velho que tirara o chapéu falou alto. É verdade, patrão. O menino ganhou os dois, o rancho e a companhia do bicho. Seu Arlindo apertou os maxilares. Ele via a lógica, mas cada palavra era um gole de fel. Está bem, o cavalo fica com você, mas ele é responsabilidade sua. Se ele machucar alguém, se ele destruir alguma coisa, a conta é sua. E o rancho da colina precisa de conserto. Você mesmo vai ter que arrumar. Eu arrumo, disse João rapidamente. Ele arrumava tudo na fazenda. Um telhado furado e janelas quebradas não iam assustá-lo. Então tá combinado. Seu Arlindo olhou para os capatazes. Tião, amanhã cedo você leva o menino até o rancho e mostra o que precisa ser feito. E dá um cobertor decente para ele. Esse aí parece que foi mastigado por cachorro. A ordem foi dada. A multidão começou a se dispersar, mas os olhares continuavam em João e Tempestade. Era como se ele tivesse virado uma pessoa diferente daquela manhã. Não era mais o menino invisível do galinheiro. João levou Tempestade para um canto tranquilo, perto da água e da sombra. Ele pegou uma escova e começou a passar no pelo do cavalo, removendo a poeira do curral. Cada movimento era calmo, certo. Tempestade permanecia imóvel, apenas virando a cabeça de vez em quando para observar o menino. Dona Yara se aproximou com uma tigela. É açúcar mascavo com farelo, para ele. Para você também, se quiser. Obrigado, Dona Yara, disse João, aceitando a tigela. Ele ofereceu o conteúdo na palma da mão para a Tempestade, que comeu com delicadeza. Você fez uma coisa grande hoje, João, disse a cozinheira, sua voz grave. Mudou o seu destino. Tem gente que não gosta de ver destino mudar, entende? João entendeu. Ele tinha visto o olhar de Carlos Eduardo. Eu só quero o rancho, um lugar sossegado. Sossegado talvez não seja, ela suspirou, mas é seu. Cuida bem desse seu amigo e fica de olho aberto mesmo quando estiver dormindo. Ela voltou para a cozinha. João terminou de escovar Tempestade e se sentou no chão encostado na parede do galpão. O cavalo deitou-se pesadamente ao seu lado com um suspiro profundo que parecia sair das suas próprias patas. O sol da tarde começava a se pôr, pintando o céu de laranja. Pela primeira vez em toda a sua vida, João não se sentiu sozinho. O calor do grande corpo ao seu lado era um muro contra o mundo. Ele tinha um amigo, ele tinha um lugar para ir. Do outro lado do terreiro, na varanda da casa grande, seu Arlindo observava a cena com uma expressão complexa. Ele bebericava uma caneca de café, mas o gosto era amargo. Na janela do andar de cima, Carlos Eduardo também observava. Ele não via amizade ou milagre. Via um patrimônio ambulante, um cavalo de raça pura e um pedaço de terra que em sua mente já era dele. Suas mãos se apertaram no parapeito da janela. A expressão de ódio tinha dado lugar a algo mais calculado, mais frio. Ele ajustou o relógio de pulso 1, 2, 3 vezes. O tic-tac parecia marcar a batida de um novo plano, que nascia na escuridão do seu pensamento. A noite em Minas Gerais estava chegando, e com ela, a promessa de que aquela história ainda estava longe do fim. A escuridão na fazenda Sol Nascente era diferente da escuridão do curral. Aquela era quente, cheia de sons de vida noturna. Esta, dentro do quarto de Carlos Eduardo, era fria e silenciosa, interrompida apenas pelo tic-tac insistente do relógio sobre a cômoda. Carlos não conseguia dormir. Virou-se no lençol de algodão egípcio, mas a imagem não saía da sua cabeça. O menino magricela encostado no pescoço do cavalo negro. O cavalo que deveria ser dele. A terra que, sem dúvida, era sua por direito. Ele se levantou e foi até a janela. A lua estava minguante, deixando o terreiro banhado em um tom de cinza profundo. Lá embaixo, perto do estábulo principal, ele podia ver a forma escura de Tempestade, deitado, e a pequena figura de João dormindo encostada a ele, enrolada num cobertor novo. O capataz Tião tinha arrumado um espaço temporário para os dois, já que o rancho ainda não estava habitável.
Um acesso de raiva tão intenso tomou conta de Carlos que seus dedos se agarraram ao parapeito da janela até doerem. Um menino de rua, dormindo ao lado de um patrimônio. Um patrimônio que agora que era domado, valia o triplo. Não. A palavra saiu como um sopro venenoso da sua boca. Isso não vai ficar assim. Ele se vestiu rápido, com roupas escuras. Calçou as botas sem fazer barulho. Abriu a porta do quarto com cuidado extremo. O corredor da casa grande estava escuro e silencioso. Seu Arlindo roncava na sala principal, depois de ter bebido demais para afogar a humilhação do dia. Carlos desceu as escadas, evitando os degraus que rangiam. A porta da cozinha era a mais silenciosa para sair. Ele a atravessou, sentindo o cheiro residual do jantar. Dona Yara tinha ido para sua casinha há horas. O ar lá fora era frio. Carlos ficou parado por um momento, ouvindo. Só os grilos. Ele se moveu como uma sombra, contornando a casa grande e indo em direção ao estábulo. João dormia um sono profundo, o sono de quem tinha vivido o dia mais intenso da sua vida. Tempestade, porém, abriu os olhos assim que os passos se aproximaram. Suas orelhas se voltaram para o som e ele levantou a cabeça com um movimento suave para não acordar o menino. Carlos parou a alguns metros. Ele via os olhos do cavalo brilhando na escuridão. Um frio percorreu sua espinha, mas a ganância era mais forte. "Vem cá, seu lindo", sussurrou Carlos, com uma voz que tentava ser doce e só saía falsa. "Vem comigo. Vou te levar para um lugar melhor." Ele estendeu a mão, segurando uma corda de couro nova e um cabresto. Era o mesmo cabresto que ele tinha tentado usar semanas atrás, quando o cavalo quase arrancou seu braço. Tempestade não se moveu. Ele bufou baixinho, um som de alerta. Seu corpo, que estava relaxado, ficou tenso. "Não seja teimoso", Carlos murmurou, se aproximando mais um passo. "Aqui você vai virar cavalo de moleque. Comigo você vai ser um campeão. Vou te vender para alguém em São Paulo por uma bolada. Todo mundo ganha." Ele estava perto o suficiente agora. Com um movimento rápido, ele tentou passar o cabresto na cabeça do cavalo. Foi um erro. Tempestade reagiu como um gatilho sendo puxado. Ele empinou de repente, as patas dianteiras cortando o ar escuro perigosamente perto do rosto de Carlos. Um bufado alto e furioso explodiu da sua garganta. João acordou de sobressalto, o coração batendo na garganta. "O quê? Tempestade?" Carlos, em pânico, pulou para trás, mas não desistiu. "Fica quieto, seu maldito!" Ele rosnou agarrando a corda e tentando laçar o pescoço do animal que se debatia. O barulho começou a acordar outros. Uma luz se acendeu na janela de um dos alojamentos. "Carlos, é você?" Era a voz rouca de Tião, o capataz. Carlos sabia que tinha pouco tempo. Ele não podia ser pego ali. A raiva e o desespero o tomaram. Em vez de tentar domar, ele agiu por pura maldade. Ele correu até o portão do cercado temporário e o abriu com força. "Se não vai comigo, então some", ele gritou, baixo, mas com intensidade. Ele pegou um pedaço de madeira do chão e brandiu contra o cavalo. "Vai, fora daqui." Tempestade, assustado e sentindo a ameaça direta, não precisou de mais incentivo. Com um relincho alto que cortou a noite, ele disparou. Seu corpo poderoso atravessou o portão aberto e se lançou na escuridão, direto para os campos abertos que levavam ao cerrado. "Não!" A gritaria de João foi um som de puro desespero. Ele se levantou tão rápido que ficou tonto. "Tempestade, volta!" Mas o cavalo já tinha sumido na noite. Só o som dos cascos afastando-se rapidamente podia ser ouvido. Carlos jogou a madeira no chão. A expressão em seu rosto mudou num instante, do pânico para uma falsa preocupação. O cavalo ficou louco, assustou com alguma coisa e fugiu. "Vocês viram?" Tião chegou correndo, segurando um lampião. Outros peões começaram a sair dos alojamentos, esfregando os olhos. "Que barulho foi esse? O que aconteceu?" perguntou Tião, iluminando a cena. O portão aberto, João paralisado de pé com o rosto pálido, e Carlos Eduardo tentando parecer abalado. "Eu não consegui dormir", Carlos começou, com uma voz trêmula bem ensaiada. "Vim checar os animais e vi o cavalo agitado. Achei que podia acalmar ele. Quando me aproximei, ele surtou, empinou, abriu o portão e fugiu. Foi tudo muito rápido." João olhou para Carlos, olhou para o portão aberto, olhou para a madeira no chão. Sua mente, ainda turva pelo sono, processou as informações com uma clareza repentina e dolorosa.
Você mentiu. A voz de João saíra mais firme do que ele imaginava possível. Você abriu o portão. Você assustou ele de propósito. Como é, menino? Carlos Eduardo fez uma expressão de indignação. Eu tentei ajudar. Você foi irresponsável, dormindo aí como um tronco. O animal é selvagem, eu sempre disse. Agora fugiu e a culpa é sua. As pessoas ao redor murmuravam confusas. A história de Carlos parecia plausível. O cavalo tinha fama de bravo. João não ouviu as murmurações. Ele se abaixou no chão, onde Tempestade estivera deitado. A luz do lampião de Tião revelou marcas no chão de terra solta. Marcas de botas finas, com um padrão distinto na sola, perto do portão. E pegadas de cavalo em desespero, que levavam para longe da fazenda. E então ele viu, preso em uma farpa de madeira do portão, um pequeno pedaço de tecido. Um tecido fino de cor vinho. A mesma cor do roupão de seda que Carlos Eduardo usava na varanda naquela manhã. João pegou o pedaço de tecido, levantou-se e o mostrou para Tião sem dizer uma palavra. Tião pegou o pano, examinou-o sob a luz e então olhou para as botas de Carlos Eduardo. O capataz era um homem simples, mas não era burro. Ele conhecia as marcas das botas de patrão e as marcas das botas de peão, e conhecia o cheiro de uma mentira. Senhor Carlos, disse Tião, sua voz pesada, o senhor quer explicar como um pedaço do seu roupão ficou preso no portão? Carlos Eduardo empalideceu. Isso é armadilha. O menino plantou isso. Eu estava dormindo, disse João, e sua voz finalmente quebrou, carregada de uma angústia que fez alguns homens baixarem a cabeça. Ele era meu amigo. Ele não ia fugir de mim. Alguém assustou ele. Alguém que ele não confia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os olhares que antes eram de dúvida agora se voltaram para Carlos Eduardo cheios de desconfiança. A peça de evidência era pequena, mas o contexto era grande demais para ignorar. Carlos viu a maré virar. Eu não vou ficar aqui sendo interrogado por capataz e por moleque. Quando meu pai acordar, vamos ver no que vai dar essa história. O cavalo fugiu. Ponto. Agora vão todos voltar para a cama. Ele virou-se com dignidade falsa e marchou de volta para a casa grande, mas seus passos eram rápidos, quase tropeçando. Tião colocou uma mão pesada no ombro de João. Não dá para ir atrás dele agora, menino. Está escuro como breu. O cerrado é traiçoeiro à noite. Onça, buraco, cobra. Você some e ninguém acha. João olhou para a escuridão além da cerca, o lugar onde os cascos de Tempestade haviam sumido. Seu peito doía, um aperto físico terrível. Ele está sozinho, sussurrou João. Ele está com medo. E ele está ferido. Ferido? Como sabe? Ele mancou um pouco antes de deitar. A pata traseira esquerda, eu ia cuidar de manhã. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de João, limpando trilhas na poeira do seu rosto. Ele vai piorar. Ele não conhece o cerrado. Ele vai cair num arame, num buraco. Tião apertou seu ombro. Ao amanhecer, a gente organiza uma busca. Alguns homens vão com você. Combinado? João assentiu, porque era o que se esperava dele. Mas enquanto os homens voltavam para suas camas, murmurando sobre o acontecimento, João ficou parado ali, olhando para a escuridão. A promessa de uma busca ao amanhecer não acalmou seu coração. Cada minuto que passava era um minuto a mais de perigo para a Tempestade. Ele pensou no cavalo, assustado e ferido, correndo cego no mato. Pensou nos arames farpados que cercavam pastos distantes. Pensou nos rios cheios que podiam arrastar um animal despreparado. Ele olhou para o pedaço de tecido vinho que ainda segurava na mão. A prova da traição. A prova de que Carlos Eduardo queria separá-los de qualquer jeito. E então João tomou uma decisão, silenciosa como todas as suas decisões. Ele não esperaria pelo amanhecer. A decisão queimava dentro de João como um caroço quente. Ele esperou até que a última luz se apagasse no alojamento dos peões e a fazenda mergulhou num silêncio quebrado apenas pelos sapos. Então, ele se moveu. Foi até a cozinha, seu conhecimento dos hábitos da casa guiando seus passos silenciosos. A porta estava só encostada. Ele entrou e, na penumbra, encontrou o que procurava. Uma garrafa de plástico vazia e uma sacola de pano velha. Encheu a garrafa no barril de água, pegou 3 pães que estavam endurecendo no balcão e um pedaço de rapadura embrulhada num pano. Não era muita coisa, mas era o que dava. Na saída, uma voz baixa o fez gelar. Aonde você pensa que vai, João? Era Dona Yara. Ela estava sentada num banco baixo, fora da vista e enrolada num chale. Seus olhos brilhavam na escuridão. João parou, o coração batendo forte. Eu preciso ir, Dona Yara.
O Tempestade. Eu sei, eu ouvi tudo, e eu vi o filho do patrão saindo mais cedo. Ela se levantou com um gemido suave e se aproximou. Colocou na sacola dele mais 2 pedaços de queijo coalho embrulhados em folha. Toma, e leva isso. Ela enfiou na sua mão uma pequena lanterna de dinamo, daquelas que acendem ao apertar um botão. Não vai durar a noite toda, mas ajuda. Obrigado, disse João, a voz embargada. Não me agradeça, só volte e encontre aquele cavalo. Ele é seu, de verdade. Mais do que qualquer coisa nessa fazenda já foi de alguém. Ela olhou para os lados e abaixou ainda mais a voz. Cuidado com os valos e com o rio das almas. A correnteza está forte e escute os barulhos da noite. Se ficar tudo quieto de repente, é porque tem bicho grande por perto. Fique parado e escondido. João assentiu guardando cada palavra. Vou encontrar ele, Dona Yara. Eu prometo. Faça essa promessa para você mesmo, menino. Agora vai, e que Nossa Senhora te guie. João saiu da cozinha e, como uma sombra, contornou as cercas até o ponto onde os rastros de tempestade sumiam na escuridão do cerrado. A lua minguante dava uma luz fraca, suficiente para ver os contornos das árvores retorcidas, mas não para ver buracos ou cobras no chão. Ele apertou o botão da lanterna. Um feixe de luz fraco cortou a escuridão, iluminando o chão de terra e capim seco. E lá estavam, as marcas dos cascos grandes e bem definidos de tempestade, afundadas na terra macia da beirada do pasto. Elas apontavam para o norte, em direção às colinas mais densas. João começou a caminhar. Cada passo para longe da fazenda era um passo para dentro de um mundo desconhecido. Ele tinha 12 anos e nunca tinha saído sozinho da propriedade de seu Arlindo. Os primeiros momentos foram os piores. Cada barulho o fazia saltar. O estalar de um galho, o grasnar de um pássaro noturno, o farfalhar de algum animal pequeno no mato. A lanterna tremia na sua mão. Ele parou, respirou fundo, como fizera no curral. Não é diferente, ele sussurrou para o escuro. É só um lugar maior. E eu não estou sozinho. Estou indo encontrar meu amigo. Falando assim, baixinho, lhe dava coragem. Ele seguiu as pegadas. A luz da lanterna começou a ficar mais fraca. Ele a recarregou apertando o botão várias vezes, o queixo da pequena manivela rangendo num som que parecia altíssimo na quietude. As pegadas se tornaram mais irregulares. Tempestade não estava mais num trote constante. Parecia ter corrido, feito zigue-zague, parado, corrido de novo. João via onde o cavalo tinha derrubado arbustos pequenos, onde tinha escorregado numa pedra. Depois de um tempo que lhe pareceu horas, a lanterna apagou de vez. A escuridão caiu sobre ele como um manto pesado. João se agachou, tentando acalmar o pânico. Sem luz, ele não podia ver as pegadas, mas podia ouvir. Ficou imóvel, prestando atenção. O vento soprava suave, trazendo o cheiro doce do capim e o cheiro úmido da terra. E então, ele ouviu. À sua esquerda, o som distante de água correndo. Um rio. Tempestade teria ido na direção da água. Ferido e assustado, procuraria beber. João se orientou pelo som e começou a caminhar em sua direção, muito mais devagar agora, tateando com os pés à frente. O terreno começou a descer. As árvores ficaram mais altas. De repente, o barulho de todos os insetos parou. João congelou. Lembrou-se das palavras de Dona Yara. Se ficar tudo quieto de repente, ele se encolheu atrás do tronco grosso de uma árvore, segurando a respiração. Seus ouvidos latejavam no silêncio absoluto. Então, ele ouviu um som baixo, gutural. Não era um latido, era um ronco profundo, que parecia vir das pedras, e depois, um leve farfalhar de folhas, algo grande se movendo com cuidado, não muito longe dali. Uma onça, tinha que ser. O medo foi um grito dentro de João. Ele se fez o menor possível, apertando o rosto contra a casca rugosa da árvore. Rezou para que o vento estivesse a seu favor e não levasse seu cheiro até o animal. O ronco baixo veio de novo, um pouco mais distante. O farfalhar continuou, se afastando. O animal estava caçando, mas não o tinha detectado. João não se moveu até que os sons dos grilos e sapos começaram lentamente a voltar, anunciando que o perigo tinha passado. Ele soltou o ar que estava prendendo, seu corpo todo tremendo. Levou alguns minutos para a coragem voltar às suas pernas. Ele continuou descendo em direção ao rio, mais cauteloso do que nunca. Quando a vegetação começou a rarear e a luz do começo da madrugada tingiu o céu de um cinza claro, ele viu o Rio das Almas.
Era largo, com águas barrentas e velozes, exatamente como Dona Yara dissera, e na margem lamacenta, claras como uma assinatura, estavam as pegadas de tempestade. Elas iam direto para a água. João correu até a margem. As pegadas sumiam onde a água começava. Do outro lado, a margem era íngreme e rochosa. Não havia marcas de cascos saindo da água. Ele tentou atravessar. João murmurou, seu coração afundando. A correnteza era forte, muito forte para um cavalo com uma pata machucada. Ele olhou para o rio desesperado. Tempestade! Ele gritou, seu voz ecoando contra as pedras. Tempestade, onde você está? Só o barulho das águas respondeu. João sentou-se na margem, a exaustão e o desespero batendo nele de uma vez. O queijo e o pão que comeu pareceram pedras no seu estômago. A garrafa de água estava quase vazia. Ele estava perdido. Tinha perdido o rastro. Tempestade podia estar em qualquer lugar, arrastado rio abaixo, ou tendo conseguido sair mais adiante, ainda mais desnorteado. Foi então, ao levantar o olho cheio de lágrimas, que ele viu, preso num galho baixo de uma árvore à beira do rio, uns 50 metros rio abaixo, pendia um longo fio de crina negra, sedosa, balançando na brisa da manhã. João se levantou tão rápido que ficou tonto. Correu até o local. A crina estava presa no galho como uma bandeira. E logo abaixo, na lama mais macia, havia uma marca profunda, como se um corpo pesado tivesse se arrastado para fora da água com dificuldade. Tempestade tinha saído do rio ali. E o rastro continuava, mais lento e arrastado agora, entrando no cerrado mais uma vez. Uma nova força entrou no corpo de João. Ele não estava mais perdido. Seu amigo estava à frente, ferido, mas vivo. Ele encheu a garrafa no rio, mesmo sabendo que a água era barrenta, e pegou o fio de crina, guardando-o no bolso. Era uma prova, era uma promessa. O sol começava a nascer, aquecendo sua nuca. A noite de medo tinha passado. A jornada continuava, mas agora ele tinha um sinal claro. Ele seguiu o novo rastro, uma trilha de um animal que já não corria, mas que mancava e se arrastava, buscando um lugar para descansar e morrer em paz. E João não ia deixar. O rastro arrastado era uma história de dor escrita na terra. João lia cada sinal. Uma marca profunda aqui onde tempestade tinha escorregado, uma mancha de sangue seco em algumas folhas mais adiante, a distância entre as pegadas que ficava cada vez menor. O cavalo estava ficando mais fraco. O sol já estava alto, quente, quando o rastro levou João a um descampado cercado por árvores baixas. No centro havia um velho arame farpado, parte de uma cerca há muito abandonada, que se enroscava em um poste caído. E preso nele, imóvel, estava Tempestade. O coração de João pareceu parar. O cavalo estava de pé, mas sua cabeça estava baixa, quase tocando o chão. Sua respiração era um ruído áspero e ofegante. A pata traseira esquerda estava presa no emaranhado de arames que cortavam profundamente a carne acima do casco. Sangue escuro e seco cobria o pelo e o metal enferrujado. Tempestade tentou se mexer ao ouvir os passos, mas um tremor de dor percorreu seu corpo e ele ficou parado, apenas soltando um gemido baixo. Tempestade. A voz de João saiu como um choro. Ele correu para o cavalo. Os olhos de Tempestade, embaçados pela exaustão e pela dor, se focaram no menino. Ele não tentou se afastar, não bufou em alerta. Em vez disso, soltou um som muito baixo, quase um suspiro, e deixou a cabeça pender ainda mais, como se todo o seu peso fosse grande demais. João se ajoelhou ao lado da pata ferida, suas próprias mãos tremendo. O arame farpado estava profundamente enterrado. Ele podia ver a carne inchada e infectada ao redor dos cortes. Tinha que tirar aquilo. Mas como, sem fazer mais mal? Eu vou te soltar, João disse, firmando a voz. Vai doer um pouco, mas eu vou ser rápido. Confia em mim. Ele olhou ao redor, procurando por alguma ferramenta. Não havia nada, apenas pedras e gravetos. Ele correu até uma pedra maior, com uma borda mais fina, e a trouxe. Com ela tentou bater no arame para soltá-lo do poste, mas o metal velho e grosso nem se mexeu. Cada batida na cerca fazia Tempestade estremecer. João parou suando. Havia outra maneira. Ele teria que desenroscar o arame com as mãos. Sentou-se no chão, bem perto da pata ferida. Tá tudo bem, ele repetia como um canto. Com uma mão, ele segurou a parte do arame que estava presa ao poste. Com a outra, começou a puxar e torcer o pedaço que estava enrolado na perna do cavalo. O arame era duro e cortante. Em pouco tempo, seus dedos estavam arranhados e sangrando.
Tempestade fechou os olhos. Seu corpo inteiro tremia, mas ele não se debatia. João torcia, puxava, distorcia. O arame começou a ceder, milímetro por milímetro. Um dos espinhos mais profundos saiu da carne com um som úmido. Tempestade deu um solavanço, mas João não parou. Já está, quase lá. Ele sussurrava, sem saber se era para o cavalo ou para si mesmo. Finalmente, com um último e doloroso puxão, o emaranhado de arame se soltou do poste e da pata. A ponta ainda estava enrolada no casco, mas a parte principal estava livre. Tempestade puxou a pata para trás instantaneamente, quase perdendo o equilíbrio. Ele cambaleou para o lado, mas conseguiu se sustentar nas outras 3 patas. João jogou o arame longe e examinou o ferimento. Era feio, profundo, a carne estava aberta e suja. Ele precisava limpar. Lembrou-se da garrafa de água barrenta do rio. Não era ideal, mas era o que tinha. Também pegou a sacola de pano, rasgou uma das mangas da sua própria camisa, já surrada e suja, com os dentes. A água vai arder, ele avisou, molhando o pano. Tempestade ficou quieto quando João tocou na ferida. Quando a água fria tocou a carne aberta, ele estremeceu violentamente, mas não se moveu. João limpou com todo o cuidado que pôde, removendo terra, pedaços de grama e o sangue seco. O cavalo soltava bufados curtos de dor, mas sua cabeça estava virada, observando o trabalho do menino. Depois de limpo, João não tinha remédio, nem ataduras limpas. Ele olhou para a própria camisa. Era a única coisa que tinha. Usando os dentes e as mãos feridas, ele rasgou a outra manga e depois as costas da camisa em tiras longas. Enfaixou a ferida da melhor maneira possível, apertando o suficiente para estancar o pouco sangue que ainda saía, mas não tanto a ponto de cortar a circulação. Quando acabou, estava sem camisa, com o torso magro exposto ao sol, coberto de arranhões e suor, mas a ferida de Tempestade estava coberta. João se sentou no chão, a exaustão batendo. Ele pegou a garrafa e bebeu o pouco de água que restava. Depois, olhou para o cavalo. Tempestade estava olhando fixamente para ele. Seus olhos pareciam mais claros agora, sem a névoa da dor extrema. Ele deu um passo mancando, chegando mais perto. Então, com a mesma delicadeza do curral, ele baixou a cabeça e encostou o focinho no rosto de João. Depois, no seu ombro nu, como se checando se ele estava bem. "Eu tô bem", disse João, uma risada fraca e aliviada saindo de sua garganta. Ele pôs a mão no pescoço do cavalo. "Você está safe agora." Ele abriu a sacola. O pão estava duro, o queijo coalho intacto. Ele partiu o pão ao meio e um pedaço do queijo. Ofereceu na palma da mão para a Tempestade. "Come, você precisa mais que eu." O cavalo cheirou a comida e depois comeu, seus lábios macios tocando a mão de João. O menino comeu a outra metade, saboreando cada migalha. Era a melhor refeição de sua vida. A tarde passou devagar. João ficou sentado ao lado de Tempestade, que agora estava deitado no chão, descansando a pata ferida. O menino falava baixinho, contando sobre a noite assustadora, sobre o rio, sobre o susto da onça. O cavalo parecia ouvir, suas orelhas se movendo suavemente. Quando o calor começou a diminuir, João sabia que tinham que se mover. Não podiam ficar ali à noite. A fazenda estava longe, e Tempestade não aguentaria uma caminhada longa ainda. "Precisamos achar um lugar melhor para passar a noite", disse João levantando-se. "Um lugar com água limpa para você beber." Tempestade levantou-se com dificuldade, mas parecia um pouco mais forte. A água e o descanso tinham ajudado. João pegou a corda que ainda estava enrolada no pescoço do cavalo, a mesma que Carlos Eduardo tentou usar, e a soltou, jogando-a no chão. Ele não precisava daquilo. "Vem", ele disse, começando a andar na direção de onde achava que podia haver um córrego, pela vegetação mais verde. Tempestade o seguiu. Mancava, andava devagar, mas seguia. João olhava para trás a cada poucos passos, garantindo que o cavalo estava conseguindo acompanhar. A cada pausa, ele colocava a mão no pescoço de Tempestade, e o cavalo encostava a cabeça nele. Eles encontraram um pequeno córrego de água límpida pouco antes do sol se pôr. Tempestade bebeu longamente, e João encheu a garrafa. Encontraram uma pequena depressão no terreno, protegida por pedras grandes, que serviria de abrigo. João juntou folhas secas para fazer uma cama para si mesmo. Tempestade deitou-se ao lado desse pequeno ninho, seu corpo formando uma barreira quente contra o vento da noite que começava a soprar. Deitado ali, ouvindo a respiração regular e profunda do cavalo, João olhou para as primeiras estrelas que apareciam no céu.
A fome ainda estava lá, nos cantos do seu estômago. O medo do que Carlos Eduardo ainda poderia fazer era uma sombra nos seus pensamentos. A jornada de volta seria longa e difícil, mas pela primeira vez desde que era muito pequeno, ele não se sentiu sozinho. Ele tinha um amigo que tinha atravessado o cerrado para encontrá-lo, e por quem ele tinha atravessado o cerrado também. A ligação entre eles agora não era mais só de compreensão. Era feita de cuidado, de sacrifício, de uma promessa silenciosa de proteção que ia nos dois sentidos. Enquanto adormecia, com o calor de tempestade ao seu lado, João sabia uma coisa: não importava o que acontecesse na fazenda, nada e ninguém os separaria de novo. A volta foi lenta, muito mais lenta do que a ida. João andava à frente procurando o caminho mais suave, evitando pedras e buracos. Tempestade o seguia, mancando visivelmente, mas com determinação. A cada hora, João parava para deixar o cavalo descansar, para conferir a atadura improvisada, para oferecer um pouco da água que agora era mais fácil de encontrar em pequenos córregos. Eles passaram mais uma noite no cerrado. Dessa vez, João não sentiu tanto medo. A presença grande e quente de Tempestade ao seu lado era como um forte. Ele só temia pelos outros, pelas onças, mas o cavalo parecia sentir qualquer aproximação muito antes, erguendo a cabeça e bufando baixinho, espantando os perigos invisíveis. Na manhã do terceiro dia, o familiar pasto sul da fazenda Sol Nascente apareceu no horizonte. A cerca de arame que João ajudara a consertar serpenteava pelo campo. A visão trouxe um alívio imenso e um frio no estômago ao mesmo tempo. Quando os dois surgiram na borda do terreiro principal, foi como se o tempo tivesse parado na fazenda. Um peão que carregava um saco congelou no lugar, a boca aberta. Outro, que amarrava uma cerca, deixou o alicate cair no chão. As notícias da fuga e do desaparecimento de João tinham se espalhado, e a maioria acreditava que ambos estavam mortos, comidos pelo cerrado. João estava irreconhecível. Sujo da cabeça aos pés, sem camisa, o torso magro marcado por arranhões e picadas de inseto. O rosto estava fino, os olhos fundos, mas acendiam com uma luz tranquila, e ao seu lado, mancando mas com a cabeça erguida, estava o gigante negro. A atadura de trapos na sua pata traseira era a bandeira branca de sua batalha. Foi seu Arlindo quem apareceu primeiro na varanda da casa grande. Ele tinha envelhecido em 2 dias. Seu rosto estava pesado, os olhos vermelhos de falta de sono. Ele olhou para a cena sem acreditar. Carlos Eduardo saiu atrás do pai. Ao ver João e o cavalo, seu rosto perdeu toda a cor por um segundo, para depois ficar rubro de raiva e choque. Ele ajustou o relógio de pulso num movimento espasmódico. João parou no meio do terreiro. Tempestade parou ao seu lado. O silêncio era total. Foi Carlos quem quebrou com uma risada forçada e alta. Olha só, o fantasma voltou e trouxe o bicho problemático. Eu não avisei, pai. Eu disse que o menino era irresponsável. Sumiu, nos fez perder tempo de trabalho com buscas e agora aparece aí feito um mendigo. Seu Arlindo desceu os degraus da varanda devagar. Ele ignorou o filho e foi direto até João. Seus olhos examinaram o menino, depois o cavalo, a pata enfaixada. Onde você esteve? A pergunta de seu Arlindo saiu rouca. Fui buscar ele, disse João simplesmente. Ele estava preso num arame farpado longe daqui, depois do Rio das Almas. A pata dele estava muito machucada. Eu cuidei. Você foi sozinho? No escuro? A voz de Tião, o capataz, veio da multidão que se aglomerava. Havia admiração no seu tom. Fui. Não dava para esperar. Carlos Eduardo desceu os degraus e se colocou ao lado do pai. Uma história bonita, muito emocionante. Só esquece um detalhe. Quem soltou o cavalo? Quem deixou o portão aberto? Foi a sua negligência, menino. Você dormiu e ele fugiu. Agora quer fazer drama para ganhar pena? João olhou diretamente para Carlos. Pela primeira vez, não baixou os olhos. Ele não fugiu de mim. Ele foi assustado por alguém que ele não confia, por alguém que queria que ele fosse embora. Está chamando alguém de mentiroso? Carlos deu um passo à frente agressivo. Cuidado com o que diz, menino. Pode acabar muito pior do que já está. Carlos, seu Arlindo advertiu, mas sua voz estava cansada. João colocou a mão no bolso da calça rasgada. Ele tirou o pedaço de tecido vinho, amarrotado e sujo, mas ainda reconhecível.
E tirou também o longo fio de crina negra que pegara do galho. Ele estendeu as duas coisas para seu Arlindo. O tecido estava preso no portão. É do roupão do senhor Carlos. A crina eu achei num galho perto do rio, onde ele saiu da água, todo assustado. O senhor pode perguntar para Dona Yara se o roupão do senhor Carlos tinha um rasgo. O terreiro ficou em silêncio outra vez. Todos os olhos se voltaram para Carlos Eduardo, cujo rosto agora era uma máscara de puro pânico disfarçado de fúria. Isso é ridículo. Ele está armando, plantou essas coisas. Por que eu faria isso? A pergunta de João foi calma, como se genuinamente quisesse saber. Por que eu iria querer que meu cavalo fugisse? Por que eu iria passar 2 dias no cerrado com fome e medo, se eu não precisava? A lógica simples e irrefutável pairou no ar. Os murmúrios começaram entre os peões. O menino tem razão. Quem iria querer se arriscar assim à toa? E o tecido é igual mesmo. Seu Arlindo olhava para o pedaço de tecido na mão, depois para o filho. Seus olhos estreitaram. Carlos, explica isso. Não tenho que explicar nada. O pai vai acreditar num órfão vagabundo em vez do seu próprio sangue? Foi então que uma voz idosa, mais firme, cortou o barulho. Eu vi. Dona Yara saiu da sombra da cozinha. Ela caminhou até o centro do terreiro, seu vestido simples e limpo contrastando com a sujeira de todos. Ela não olhou para Carlos, olhou para seu Arlindo. Naquela noite, eu não conseguia dormir, a dor nas costas. Fiquei sentada na varanda da minha casinha, que dá vista para o estábulo. Vi o senhor Carlos sair da casa grande. Vi ele se aproximar do cavalo com uma corda. Vi o cavalo se assustar e empinar. Vi o senhor Carlos abrir o portão e bater no cavalo com um pedaço de madeira para ele correr. Vi ele fingir susto quando o Tião chegou. Cada frase era uma martelada. O rosto de seu Arlindo ficou cinza. Carlos Eduardo parecia ter parado de respirar. "Por que você não falou antes?" perguntou seu Arlindo, a voz quase inaudível. "Porque eu tenho medo", respondeu Dona Yara, com uma honestidade crua. "Tenho medo do senhor Carlos, mas tenho mais medo de deixar um menino bom ser destruído por uma mentira covarde. O João merece o rancho, e o cavalo merece ficar com ele. O senhor fez uma promessa. É hora de cumprir, patrão, e é hora de saber que tipo de homem criou." A verdade, dita assim, em voz alta, na frente de toda a fazenda, não deixava espaço para dúvidas. Não havia como Carlos Eduardo se esquivar. Seu Arlindo virou-se para o filho. A decepção e a vergonha em seus olhos eram mais assustadoras que qualquer raiva. "É verdade." Carlos Eduardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou para os rostos ao redor, todos voltados contra ele. A arrogância dele se desfez como fumaça, deixando apenas o menino mimado e amedrontado. "Pai, eu não queria que aquele nada ficasse com o que é nosso. O cavalo, a terra, é tudo seu, é tudo meu." "Nada." A palavra de seu Arlindo cortou como uma faca. "Você não é nada. Um homem que trai, que mente, que tenta destruir um menino por inveja. Você não é meu filho, não é um Mendonça. Pai, cala a boca." O rugido de seu Arlindo fez todos se arrepiarem. "Pegue suas coisas, saia da minha terra. Hoje, se eu te ver de novo na fazenda Sol Nascente, eu mesmo chamo a polícia. Agora, some da minha frente." Carlos Eduardo ficou paralisado por um instante. Ele viu que não havia apelo. Seu olhar, por último, cravou-se em João. Era um olhar de ódio puro, de uma promessa silenciosa de vingança que fez o menino estremecer. Então, sem dizer mais uma palavra, ele virou-se e entrou na casa grande, para empacotar o que era seu. Seu Arlindo respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Ele olhou para João, para o cavalo ferido, para Dona Yara. A humilhação pública era total, mas ele tinha sido encurralado pela verdade. "A promessa se mantém", ele disse, a voz agora só cansada. "O rancho da colina é seu, João. O cavalo também. Tião, leve o menino e o animal para lá hoje mesmo. Leve um colchão decente, comida e chame o veterinário de São José para cuidar dessa pata. A conta é minha." Ele virou-se para ir embora, mas parou. Sem olhar para trás, falou. "E menino?" "Sim, senhor. Você tem coragem, mais coragem que muito homem por aí." Foi tudo o que seu Arlindo conseguiu dizer antes de subir os degraus e desaparecer dentro de casa, deixando para trás o peso do seu próprio julgamento. O alívio que tomou conta de João foi tão grande que suas pernas ameaçaram ceder. Ele se apoiou no pescoço de Tempestade, que encostou a cabeça nele. Tião se aproximou, um meio sorriso no rosto severo. "Vamos, campeão, vou te levar para casa."
João olhou para Dona Yara. Ele não conseguia falar, apenas inclinou a cabeça num agradecimento profundo. Ela acenou de volta, seus olhos marejados. Pela primeira vez, João ia para um lugar que podia chamar de seu. Ele colocou o braço sobre o pescoço de Tempestade e juntos, mancando e cansados, mas vitoriosos, começaram a seguir Tião em direção ao caminho da colina, deixando para trás o terreiro e as pessoas que os observavam com um novo respeito. A batalha pela verdade tinha sido vencida, mas o olhar cheio de veneno de Carlos Eduardo, ao desaparecer dentro da casa, deixava claro que a guerra pelo seu novo lar talvez tivesse apenas começado. O rancho da colina era tudo o que João imaginava, e mais. Era uma casinha de madeira com telhado de telhas, uma varanda pequena e um único cômodo que servia de tudo. Havia uma lareira, uma mesa, um armário velho e o colchão novo que Tião trouxera. Do lado de fora, um pequeno cercado de madeira para a Tempestade e um poço de água fresca. Os primeiros dias foram de paz profunda. O veterinário de São José veio, um homem calado de bigode. Ele limpou e tratou a ferida de Tempestade, aplicou uma pomada e colocou uma atadura limpa. O corte é fundo, mas o osso está bom, disse o veterinário para João. Você fez bem em limpar. Salvou a pata dele. Em 1 mês, talvez 2, ele vai estar andando bem de novo, mas nada de montar nele até eu voltar e dar o aviso. Eu não quero montar, disse João sério. Só quero que ele fique bem. O veterinário olhou para o menino, depois para o cavalo que observava cada movimento dele com atenção tranquila. Parece que ele já está bem, com você. Tempestade se recuperava a cada dia. A mancada ficava menos pronunciada. Ele passava as manhãs deitado ao sol, próximo à varanda, onde João consertava uma janela quebrada ou limpava o interior da casa. Às tardes, João andava lentamente com ele pelo pequeno pasto ao redor do rancho, exercitando a pata machucada com cuidado. João aprendia a ser dono de um lugar. Tião lhe trouxe uma galinha e um galo, para ele ter ovos. Dona Yara enviava com algum peão que passava um pacote com comida, farinha, feijão, um pouco de café. Era uma vida simples, mas era dele. Pela primeira vez, ele acordada e olhava ao redor sabendo que nada ali poderia ser tirado dele por um capricho de seu Arlindo. Uma semana depois da chegada ao rancho, no fim de uma tarde calma, João estava sentado na varanda escovando o pelo já brilhante de Tempestade. O cavalo estava de pé, com a pata boa levemente dobrada para descansar a machucada, em um estado de relaxamento total. Foi então que ouviram o som de um motor. Um som diferente do caminhão velho da fazenda. Era mais suave, mais potente. Uma caminhonete prateada, nova e brilhante, subiu a estrada de terra que levava ao rancho e parou no pequeno terreiro. João ficou em pé, apreensivo. Tempestade ergueu a cabeça, as orelhas se voltando para o veículo. A porta da caminhonete abriu. Um homem saiu. Era alto, vestido com calça clara e uma camisa polo, sapatos sociais que já estavam ficando empoeirados. Ele tinha cabelos grisalhos bem cortados e óculos escuros. Tira os óculos e olha em volta, seu olhar parando em João e, principalmente, em Tempestade. Seus olhos se arregalaram. Boa tarde, disse o homem com um sotaque que não era de Minas. Era mais rápido, mais cortado. Boa tarde, respondeu João, colocando-se levemente à frente de Tempestade, num gesto protetor. O homem se aproximou, mas parou a uma distância segura, percebendo a postura de ambos. Desculpe a intromissão, estou procurando o dono da fazenda Sol Nascente, o senhor. Arlindo me disse que eu encontraria um cavalo interessante aqui, um garanhão negro. Ele está aqui, disse João, sua mão encontrando o pescoço de Tempestade. Mas ele não está à venda. O homem deu um sorriso pequeno, como se achasse graça da afirmação. Deixe-me me apresentar. Meu nome é Renato Meireles. Sou de São Paulo. Sou criador de cavalos. Manga larga marchador, para ser específico. Ele olhou para a Tempestade com um olhar técnico, ávido. Posso me aproximar? Só para olhar. João hesitou, mas assentiu. Devagar, ele se assusta fácil. Renato se aproximou com passos lentos e deliberados. Seus olhos percorreram cada linha do cavalo, a altura da cernelha, a inclinação dos quartos traseiros, a musculatura definida, a cabeça nobre. Ele parou a alguns metros e assobiou baixinho. Incrível. É ele mesmo, o Eclipse. O nome dele é Tempestade, corrigiu João firme. Renato olhou para João, realmente vendo o menino pela primeira vez. Tempestade. Um bom nome também, mas eu o conheço como Eclipse, filho de Luar da Serra, o campeão nacional de marcha de 3 anos atrás. Ele apontou para a orelha esquerda de Tempestade.
Veja essa cicatriz. É uma meia-lua. Foi a marca que eu mesmo fiz nele, com um instrumento especial, quando ele nasceu na minha fazenda. João olhou para a cicatriz que ele já conhecia. Um frio percorreu sua espinha. O senhor é dono dele? Fui. Ele foi roubado, ainda filhote. Um dos melhores potros que já nasceu no meu plantel. Procuramos por ele por anos, sumiu sem deixar rastro. Até que um amigo meu que viaja por essas bandas negociando gado, viu um cavalo preto magnífico na fazenda Sol Nascente e me avisou. Vim correndo. Renato deu mais um passo, seu olho clínico notando a atadura na pata. Ele está machucado? Teve um acidente, mas está melhorando. Vejo que você cuida bem dele. Renato cruzou os braços, estudando a cena. O menino simples, de pés descalços e roupa velha, e o cavalo de raça pura, valioso, que se inclinava para o toque dele. O senhor Arlindo me contou uma história. Disse que você o domou, que ele era indomável. Eu não domo ele, a gente é amigo. A resposta pareceu tocar o homem. Ele acenou com a cabeça. Entendo. Às vezes é a única maneira com certos espíritos. Ele fez uma pausa e quando falou de novo, sua voz era suave, mas cheia de peso. João, é João, não é? O senhor Arlindo me disse. João, eu passei anos criando esse cavalo. Investi muito nele. Sua linhagem é pura, seu potencial inigualável. Ele vale uma fortuna. João não disse nada. Aperta o braço no pescoço de Tempestade. Eu vim aqui para levá-lo de volta, continuou Renato. É meu direito. Ele foi roubado de mim. Mas o senhor Arlindo, apesar de tudo, é um homem que respeita certos códigos. Ele me contou a história toda, sobre o desafio, sobre o rancho, sobre você ir sozinho resgatá-lo. Ele olhou nos olhos de João. Por isso, não vou simplesmente pegá-lo, vou fazer uma oferta. Para você. João sentiu o chão balançar sob seus pés. Uma oferta? Dinheiro, muito dinheiro. O suficiente para você comprar um rancho muito melhor que este, para você ir para a escola, ter uma vida confortável, ajudar a dona Yara se quiser, deixar de trabalhar para os outros. Renato tirou um cheque da carteira. Era um papel pequeno e importante. Eu escrevi o valor aqui. É uma quantia que mudaria a vida de qualquer pessoa nesta região. Tudo o que você precisa fazer é dizer sim. O eclipse, Tempestade, volta comigo para São Paulo, para o lugar onde ele nasceu, onde será um garanhão de elite, e você começa uma nova vida. Ele estendeu o cheque para João. A porta da caminhonete estava aberta. João podia ver o interior limpo e cheiroso. Podia imaginar Tempestade sendo transportado naquelas condições para um lugar longe onde seria tratado como rei, mas onde talvez nunca mais pudesse deitar no pasto ao lado de um menino. Ele olhou para o cheque. Os números eram muitos. Ele mal sabia ler números tão grandes. Era dinheiro para uma vida inteira de segurança. Dinheiro que ele nunca sonhara ter. Todos na fazenda que haviam começado a se aglomerar à distância, ouvindo a conversa, prenderam a respiração. Tião estava lá, com os braços cruzados. Alguns peões cochichavam, olhando para o cheque com olhos arregalados. Até seu Arlindo tinha vindo, ficando atrás do capacho, seu rosto uma máscara de curiosidade intensa. Para ele aquilo era a solução perfeita. O menino ficava rico, o cavalo valioso voltava para seu dono legítimo e a situação incômoda se resolvia. João olhou para Renato, olhou para o cheque e então virou-se e encarou Tempestade. O cavalo olhou de volta. Seus grandes olhos escuros refletiam o céu da tarde e o rosto do menino. Ele bufou suavemente e esfregou a cabeça no ombro de João, exatamente como fizera no curral, no córrego, em todas as horas difíceis e tranquilas que compartilharam. Naquele simples gesto estava tudo: a confiança, a amizade, o lar. João virou-se para Renato Meireles. Sua voz, quando saiu, não tremia. Era clara e calma, como a água do poço do rancho. Obrigado, senhor, mas o Tempestade não está à venda. Um murmúrio de choque percorreu as pessoas. Alguém disse: ele é louco. Outro disse: é dinheiro que nunca mais vai ver. Renato parecia genuinamente surpreso. João, pense bem, é uma oportunidade única. O que você vai fazer aqui? Viver nesta casinha lutando para sobreviver? Com este cavalo você tem um futuro. Meu futuro está aqui, disse João. Ele não levantou a voz. O senhor Arlindo prometeu o rancho se eu o domasse. Eu não o domo. Ele é meu amigo. É só isso que eu quero. Um lugar nosso para viver em paz. Ele já teve donos que o roubaram, que o maltrataram. Comigo, ele vai ter um lar, pela primeira vez. Ele olhou para seu Arlindo, que observava tudo com uma expressão complexa e indecifrável. É só isso que eu peço, senhor.
que o senhor cumpra sua palavra. O rancho é nosso, o resto a gente cuida. O silêncio que se seguiu foi carregado. Renato Meireles abaixou o braço que segurava o cheque. Ele olhou para o menino, para a firmeza nos seus olhos castanhos. Olhou para o cavalo que agora descansava a cabeça sobre o ombro do menino, num gesto de posse e proteção mútua. E então, algo mudou no rosto do criador. A ganância deu lugar a um respeito profundo, quase triste. Ele guardou o cheque na carteira. Eu entendo, disse Renato, e parecia que ele realmente entendia. Algumas coisas têm um valor que números não alcançam. Ele deu um passo atrás. Ele é seu, João. Legalmente, eu poderia brigar, levar à justiça, mas não vou. Acho que ele já encontrou seu dono, o dono certo. Ele acenou com a cabeça para João, depois para seu Arlindo, e voltou para a caminhonete. O motor ligou e o veículo fez uma lenta manobra, desaparecendo na estrada de terra em uma nuvem de poeira dourada pelo sol poente. Todos ficaram parados, olhando para João. Havia descrença, admiração, confusão. Foi seu Arlindo quem se moveu. Ele caminhou até a cerca do rancho. Parou, olhando para a casinha, para o cavalo, para o menino que preferia aquela vida simples a uma fortuna. Você é um homem estranho, João, disse seu Arlindo, e sua voz não era mais de desprezo. Era de um cansaço profundo e de algo que poderia ser pela primeira vez respeito. Um homem muito estranho. Ele suspirou. A papelada do rancho vai ficar pronta amanhã, em seu nome, e do cavalo se quiser colocar. Virou-se para ir embora, mas parou. E, se precisar de alguma coisa, mande avisar. E então, ele foi embora, seguido pelos peões que ainda cochichavam, sacudindo a cabeça sobre a decisão insana do menino do galinheiro, que agora era dono de um rancho e de um tesouro que recusara vender. João ficou sozinho com Tempestade. O ar da tarde estava fresco. O primeiro grilo começou a cantar. Ele abraçou o pescoço forte do cavalo, enterrando o rosto na crina negra. Agora é para sempre, ele sussurrou. Tempestade bufou, quente e suave, como se dissesse amém. O silêncio que ficou depois da partida do homem de São Paulo era diferente. Não era um silêncio pesado de expectativa ou medo. Era um silêncio cheio, completo. Era o som do rancho da colina se acostumando a ser um lar. João acordou no dia seguinte com o primeiro canto do galo. Não era o galo da fazenda, que cantava longe. Era o seu galo, no seu cercadinho. A luz do amanhecer entrava pela janela consertada, iluminando o cômodo simples. Ele se levantou e foi até a porta. Tempestade já estava de pé no cercado, mastigando o capim fresco do pequeno pasto. A pata machucada estava apoiada no chão com mais firmeza. Ele virou a cabeça quando João apareceu e deu um passo em sua direção, sem nenhuma mancada visível. Bom dia, disse João, um sorriso surgindo em seu rosto sem que ele percebesse. Ele cuidou das galinhas, pegou 2 ovos ainda quentes, encheu o balde no poço e levou água fresca para a Tempestade, depois para si mesmo. Acendeu o fogão a lenha e fritou os ovos. O cheiro da comida simples na sua própria casa era o melhor cheiro do mundo. Enquanto tomava café, ouviu passos na estrada. Era Tião, o capataz, e atrás dele, seu Arlindo. O patrão carregava uma pasta de couro. João ficou em pé na varanda. Tempestade veio e ficou ao seu lado, observando. Bom dia, João, disse Tião com um aceno. Bom dia, respondeu João. Senhor Arlindo? Seu Arlindo assentiu. Ele parecia desconfortável, olhando para o rancho, para o cavalo, para tudo menos para os olhos de João. Vim trazer os papéis, a escritura, a transferência do terreno e da benfeitoria. Ele abriu a pasta e tirou alguns documentos. O advogado da cidade preparou. Precisa da sua assinatura, ou a sua marca, já que você não sabe escrever. João olhou para os papéis. Eram cheios de palavras e carimbos. O que está escrito aí? Está escrito que o rancho da colina, com os limites descritos, pertence a partir de hoje a João Silva. Sem ônus, para sempre. Seu Arlindo entregou uma caneta. Você faz um X aqui onde está marcado. O Tião e eu assinamos como testemunhas. João pegou a caneta. Era pesada. Ele nunca tinha segurado uma caneta daquelas. Com a mão um pouco trêmula, ele fez um X grande e firme no local indicado. Tião e seu Arlindo assinaram embaixo. Seu Arlindo guardou um dos papéis e entregou o outro a João. Guarde isso, é o seu título, não perca. João segurou o papel. Era só um papel, mas parecia quente na sua mão. Era a prova.
Obrigado, senhor. Seu Arlindo olhou para ele por um momento, depois para a tempestade. O veterinário volta na semana que vem para tirar os pontos. A conta já está paga. Ele fez uma pausa. E sobre o Carlos? João ficou tenso. Ele partiu hoje cedo, pegou o carro dele e foi embora. Disse que ia para a cidade tentar a vida em outro lugar. Seu Arlindo disse as palavras, mas seu rosto era uma máscara de dor e raiva contida. Ele não vai mais te importunar. Palavra de Arlindo Mendonça. João não sabia se aquela palavra ainda valia alguma coisa, mas apenas assentiu. É isso então. Seu Arlindo virou-se para ir. Parou após alguns passos. Esse lugar precisa de um bom portão na entrada, e o pasto do lado leste tem um formigueiro grande. Cuidado com isso. E dando esse conselho prático e desconexo, ele seguiu o caminho abaixo de volta para a fazenda grande. Tião ficou para trás. Precisa de alguma coisa, menino? Ferramenta para o portão? Semente para plantar uma hortinha atrás? Sementes eu aceito sim, Tião. Obrigado. Levo amanhã. O capataz olhou ao redor satisfeito. Você fez bem, sabia? Em ficar. Dinheiro some. Terra e amigo de verdade. Isso fica. E foi embora também. João ficou sozinho com seu papel e seu cavalo. Ele pregou o documento dentro de uma lata velha e enterrou a lata sob as tábuas do assoalho num lugar que só ele sabia. Era seu tesouro. Os dias viraram semanas. A vida estabeleceu um novo ritmo. De manhã, os afazeres do rancho. À tarde, ele caminhava com tempestade, cada vez mais longe, fortalecendo a pata curada. O cavalo já não usava mais atadura. A cicatriz estava fechada, uma linha roxa e sem pelo, mas forte. João fez uma horta com as sementes que Tião trouxe. Plantou couve, tomate e feijão. Aprendeu com Dona Yara, que vinha visitá-lo de vez em quando trazendo um bolo ou um pedaço de carne seca. Ela sentava na varanda e contava as novidades da fazenda. Seu Arlindo andava mais quieto. A fazenda seguia, mas sem a presença barulhenta de Carlos Eduardo. Uma tarde o veterinário voltou, examinou Tempestade e fez ele andar e trotar. Está perfeito, anunciou o homem. O osso soldou bem, a musculatura voltou. Ele está pronto para qualquer coisa, até para ser montado. Eu não quero montar, repetiu João. Não digo agora, digo quando quiser. Ele vai te carregar para onde você mandar. Ele confia em você. O veterinário fechou a maleta. É um animal excepcional. E você é um menino excepcional. Cuidem um do outro. João agradeceu e o homem foi embora. Naquela noite, sentado na varanda, João olhou para a tempestade, que pastava calmamente sob a luz do luar. Ele imaginou como seria galopar por aquelas colinas com ele. Apenas imaginou. Por enquanto, caminhar juntos era mais que suficiente. Certa manhã, quando ia buscar água no poço, João viu uma pegada na terra molhada. Era a marca de um sapato social, não de uma bota de peão, e ao lado várias bitucas de cigarro caro, do tipo que Carlos Eduardo fumava. O coração de João disparou. Ele olhou em volta, mas não viu ninguém. As pegadas vinham da estrada e paravam perto da cerca, como se alguém tivesse ficado ali parado, observando o rancho por um bom tempo. Ele não disse nada para ninguém, mas naquela noite trancou a porta simples do rancho pela primeira vez e dormiu com um pedaço de madeira pesada ao lado da cama. Tempestade, do lado de fora, parecia inquieto, andando de um lado para o outro ao longo da cerca, suas orelhas em constante movimento, escutando sons que João não podia ouvir. A paz do rancho tinha um hóspede invisível, o fantasma da raiva de Carlos Eduardo. João sabia que a promessa de seu Arlindo podia não ser suficiente para conter um homem humilhado e cheio de ódio. Uma semana depois das pegadas, um presente anônimo chegou. Foi Tião quem trouxe, com uma expressão preocupada. Acharam isso amarrado no portão principal da fazenda. É para você. Era um pequeno pacote, embrulhado em papel pardo. João o abriu com cuidado. Dentro havia um pedaço de arame farpado, velho e enferrujado. O mesmo tipo que prendeu a pata de Tempestade. Não havia bilhete. Não era preciso. A mensagem estava clara. João jogou o arame no fogo da lareira e o viu derreter e torcer no calor. O cheiro de metal queimado encheu a casa. Tempestade do lado de fora relinchou alto, um som de alerta. João saiu. Não viu ninguém, mas a sensação de estar sendo observado era forte como um cheiro. Naquela noite, sentado na varanda com Tempestade ao seu lado, João falou baixinho. Ele não vai nos pegar desprevenidos. A gente vai ficar esperto. Esse lugar é nosso, ninguém tira. Tempestade esfregou a cabeça nele como se concordasse. A partir do dia seguinte, João mudou sua rotina. Andava por diferentes caminhos quando saía.
Passou a verificar os arreios e a cerca com mais atenção. Ensino a tempestade a ficar alerta a um comando secreto, um assobio baixo que significava perigo. Ele não vivia com medo, vivia com cuidado. A verdadeira batalha pela sua amizade e pelo seu lar, como o homem de São Paulo dissera, só estava começando. Mas João não estava mais sozinho. Tinha 4 olhos para vigiar, 4 orelhas para escutar e uma força de vontade que vinha do fundo de um coração que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. O céu imenso de Minas Gerais testemunhava aquela nova vida, feita de trabalho simples, de silêncios compreendidos e de uma lealdade que já havia enfrentado o cerrado e a ganância dos homens. E vencera. Agora estava pronta para o que viesse. Juntos.